Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um evento produzido aqui pela RevTech. Por favor, se vocês estão ouvindo bem a gente e assistindo, mandem uma mensagem no chat, porque é a primeira vez que a gente usa essa plataforma. Então, pode ser que a gente encontre alguns problemas aí, mas vão comunicando a gente aí por chat. Por favor, me comuniquem aí por chat se tá tudo ok, tá? Daniel, muito boa noite, cara. Diretamente de Portugal, Boa meu noite. grande amigo Daniel Augusto vai trazer um Boa noite. conteúdo pra gente hoje sensacional. E aí, Daniel? Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Anderson, para a gente bater um papo aí, é bem interessante, é um tema muito importante, né? Mobilidade que tanto vem para o bem quanto para o mal, né? Para atrapalhar a nossa vida também se a cidade não está preparada, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal aí. Boa noite, pessoal. Já tem bastante pessoas aqui já comentando, acho que tá tudo ok, né? O pessoal comentou aqui que tá vendo e ouvindo bem. Então, gente, mais uma vez, a gente está aqui usando hoje uma outra plataforma. Quem está acostumado a assistir nossos eventos, bem, já devem ter percebido que a gente estava usando o YouTube, mas devido à mudança da Google, não vai ser mais permitido usar naquele formato anterior. Vamos subir os vídeos. A gente ainda está testando, vai ver como que vai fazer aqui. Mas se tudo der certo, a gente sobe depois alguns vídeos lá no canal do YouTube para poder gerar conteúdo, mas ainda não, enfim, um momento de teste, então vamos ver como que a gente vai se adaptar e proceder nesse novo formato aí. Beleza? Bem, gente, dar uma passadinha rápida aqui para vocês no que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, apresentar um pouquinho da RevTech, porque deve ter gente nova aí também assistindo a gente. E vou dar uma passada rápida aqui sobre o que é a indústria 4.0 e vou passar aí para o nosso convidado de hoje, nosso palestrante, que trouxe um conteúdo sensacional para a gente hoje, tá? Algumas pessoas que me acompanham aí já sabem um pouco como que é o nosso projeto, né? A RevTech tem trago aí alguns conteúdos aí, sempre fomentando o assunto da indústria 4.0, tanto o que os impactos, como que se prepara, segmentos, como é o caso de hoje, que fatalmente toda essa revolução industrial acaba impactando em qualquer segmento, seja ele, no caso que a gente está falando hoje de mobilidade, ou a gente, por exemplo, já falou de cervejaria, né? Então, indústria, apesar do PIB brasileiro ser uma grande maior parte serviço, ainda assim a indústria impacta qualquer segmento, não tem jeito. Então, a RevTech, o objetivo dela é sempre fomentar esse assunto, trazer conteúdo, não para que vocês fiquem alertados, mas trazendo conteúdo mais naquele sentido de acalmar que, tá surgindo, mas dá para se preparar, tem caminho, tem como a gente seguir, etc, tá? E o nosso lema, inclusive, é sempre focado em pessoas, né? A nossa veia forte é focar em pessoas, preparar pessoas, tanto que o nosso lema, né, é RevTech, preparando pessoas para as novas tecnologias, né? Esse é o nosso slogan, sempre focando em pessoas, porque a gente acredita que sem pessoas não existe mudança. Sem pessoas não existe quarta revolução industrial. Sem pessoas não existe transformação digital. A Solange perguntou ali, sim, o Daniel está em Portugal. A gente Sim, sim. falou, eu falei que a gente ia trazer o cara direto de Portugal e ele está lá em Portugal, perto de Lisboa. Depois ele Sim. fala onde ele está lá. Sim. Eu trouxe assim para a gente bater um papo legal e para mostrar algumas coisas, não ficar só na conversa. Eu trouxe uma apresentação para balizar o nosso bate-papo. Então tem algumas informações. Vou falar um pouquinho de Portugal, como é que é a mobilidade aqui em Portugal. Eu só começando então, eu sou filho de português, né? Então eu cresci tendo muito da cultura portuguesa, então já vivenciei isso praticamente minha vida toda. E no ano passado, por alguns problemas que a gente está tendo no Brasil, infelizmente, mas que eu acredito que vai melhorar em breve,
eu tomei a decisão de vir para Portugal por mais segurança, né? Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, então eu tomei a decisão realmente de viver aqui em Portugal, deixar meu filho crescer aqui durante alguns anos e, se for vontade dele, depois voltar. Mas tenho negócios no Brasil, invisto ainda muito no Brasil. A gente está vivendo um boom aí de oportunidades que vão vir agora nos próximos anos, que são imperdíveis, e a gente precisa aproveitar isso, né? Exatamente. Então, rapidinho, vou passar aqui voado no conceito da indústria 4.0 para poder passar para o Daniel, tá? Para que ele possa começar lá. Uma das perguntas, eu sempre começo falando isso porque é uma das maiores perguntas que me fazem, e eu não sei se todo mundo que está aí já me assistiu, e o pessoal sempre pergunta, né? Mas indústria 4.0, versionamento de indústria, o que é isso? Por que inventaram uma versão de indústria? Primeiro de tudo, não é versionamento de indústria. Indústria 4.0 é quarta revolução industrial. Quarta revolução porque a gente já passou pela primeira, pela segunda e pela terceira. A primeira, muitos anos atrás, vou passar rapidamente aqui, gente, porque eu já tenho material pronto sobre esse conteúdo, inclusive no canal do YouTube. Quem não segue a Revtech no canal do YouTube ainda, por favor, procure lá, se inscreva, que a gente está sempre colocando conteúdo bacana lá. A primeira revolução industrial surgiu com... Na verdade, foi quando surgiu de fato a indústria, porque até então não se existia indústria, as pessoas fabricavam os produtos dentro das suas casas, surgiu a indústria, veio a combustão, surgiu a primeira revolução industrial. Segunda revolução industrial quando a gente começou a ter aquelas fabricação por volume, né? Esteiras de produção, etc. Tanto que depois vem o Henry Ford começando a produzir. Funcionou, né? Exatamente. Começou a produzir ali os seus veículos e essa foi a segunda revolução industrial. A terceira, quando a gente já tem um adendo da eletricidade dentro da indústria, toda a parte de computação, inclusive na época já tinha surgido o computador doméstico, que a gente usa até hoje, e os PLCs, então, foi a terceira revolução industrial. Hoje está surgindo quarta revolução industrial, ela é baseada em cima de 9 pilares, e inclusive eu detalho isso em um artigo que está no meu LinkedIn, inclusive no nosso site também. Daqui a pouco eu mando o nosso site para vocês no chat, tem lá todos os nossos eventos que a gente produziu até hoje, e também tem esse artigo como eu comentei para vocês. Como eu disse, passei rapidamente, porque o Daniel tem muita coisa para trazer para a gente hoje. Beleza? Daniel, bola está contigo, cara. Por favor, se você puder detalhar um pouquinho mais sobre o que você faz, que você trabalha com transformação digital, aí depois você já pode entrar aí no nosso conteúdo de hoje. Já vou compartilhar aqui a apresentação, ver se o pessoal está assistindo, e a gente começa o bate-papo. Ver se apareceu aí. Tem, eu já estou vendo aqui. Pessoal, se todo mundo estiver assistindo, todo mundo estiver conseguindo ver a apresentação, por favor, comunique a gente aí. Bom, pessoal, e a gente teria alguns efeitos na apresentação, ou talvez a imagem também possa estar um pouco distorcida. É porque a gente estava testando nessa nova plataforma, e ela é muito boa, mas a apresentação não está totalmente adaptada ainda para ela, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou o Daniel Augusto, tá? Trabalho com tecnologia há mais de 18 anos, trabalhei muito tempo em data center, com várias tecnologias, e sou apaixonado por tecnologia e inovação, né? Então vim para Portugal esse ano, cheguei em fevereiro, e estou fazendo alguns negócios aqui, trabalhando em alguns projetos. A Brinov é um dos projetos, tá? Então a gente trabalha com transformação digital, algumas tecnologias, não vem ao caso, mas eu deixo aí meu contato para quem quiser bater um papo depois e falar mais sobre a respeito. E aí o Anderson me convidou aí para a gente bater um papo sobre mobilidade, né? Como é que é a mobilidade aqui em Portugal e na Europa em geral. Então eu preparei uma apresentação bem rápida aí com algumas características
de Brasil e Portugal. Não sei se todos conhecem Portugal e como Portugal é dividido, né? Diferente do Brasil, que nós temos estados e municípios. Aqui o país é dividido em distritos e conselhos, né? Que segue mais ou menos a mesma linha, só que, lógico, a proporção é bem menor pela área do país, né? Vamos abordar aí alguns problemas e desafios da mobilidade, como é a mobilidade urbana aqui em Portugal, falar um pouquinho disso. Os impactos da transformação digital na mobilidade, o que isso pode acarretar, né, de oportunidades e de novos negócios até no Brasil, e o futuro da mobilidade urbana. Perfeito? Anderson, está passando bem o slide bem rápido? Está com algum lag? Tá. Não, tá passando rápido, tô conseguindo ver normal. Tá ótimo. Qualquer problema você fala aí. Beleza. O Portugal, para quem quer ter uma noção aí, Portugal ele tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, né? Uma área de 92 mil quilômetros quadrados. Para ter uma noção, Portugal é um pouco maior do que Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo juntos, tá? Só para ter uma noção de proporção. E é dividido nesses distritos todos aqui, né? Eu estou aqui em Lisboa, no distrito de Lisboa, né? Concelho de Oeiras. E aí, fazendo uma proporção com o Brasil tem pouco mais de 209 milhões de habitantes, né? Numa área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Para trazer aqui a proporção, minha cidade natal é o Rio de Janeiro, então fiz um comparativo aí sobre o distrito de Lisboa com o estado e o município do Rio de Janeiro. O distrito de Lisboa ele tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, com uma área de 2.761 quilômetros quadrados. Tá? Então esse desenho aqui representa o distrito de Lisboa, e todos esses concelhos aqui formam o distrito da Grande Lisboa. Tá? O Concelho de Lisboa é esse aqui pequenininho, esse rosa, que é o centro de Lisboa, onde tem o que normalmente os brasileiros conhecem mais, né? Torre de Belém, o centro lá, Rua Augusta, Praça do Comércio. Então fica dentro aqui dessa parte rosinha que é o Concelho de Lisboa. Eu moro no Concelho de Oeiras, que é colado aqui a Lisboa. Estou a 20 minutinhos de carro do centro de Lisboa. E aí é realmente só para dar uma proporção. Do tamanho do Rio de Janeiro, do município, a gente pode dizer que os concelhos de Lisboa seriam como bairros, né, no município do Rio de Janeiro, só para dar uma proporção para o pessoal. E dentro do Concelho de Lisboa vivem 600 mil pessoas, moram no Concelho de Lisboa. Dentro do município do Rio de Janeiro, acho que não está dando para ver aí, mas somos um pouco, eu agora não sou mais, não faço mais parte, né, mas um pouco mais de 6 milhões de habitantes. Perfeito, deixa eu seguir então. E aí, agora a gente fala um pouquinho sobre o principal problema da mobilidade urbana, né? Quando a gente não tem uma mobilidade bem estabelecida, esse é o nosso principal problema, engarrafamento, né? Então, se a gente fizer uma conta bem simples aí, uma pessoa que não é difícil acontecer, gastar 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, em 10 anos são 1.600 horas, né? Contando os dias úteis. Isso são 400 dias da sua vida em 10 anos de trabalho. Ou seja, se contar os dias úteis, são mais ou menos 2 anos dentro de um carro, né? Ou de um transporte público, se a pessoa realmente gastar essas 2 horas para trabalhar. Então, realmente é um problema muito grande. Existem estudos sobre o prejuízo financeiro que isso também é causado, não só para as pessoas, mas para os negócios, para as cidades. Aqui na Europa, esse estudo está por volta na ordem de 100 bilhões de euros por ano para a Europa inteira, né? Então, realmente é um prejuízo grande. Apesar da grande maioria das cidades da Europa, dos países da Europa, terem um transporte legal,
não perfeito, lógico, todos têm falhas, né, mas normalmente tem um transporte público bom, né, razoável. Mesmo assim, ainda existe essa perda. Né? Não sei se o Anderson, você tem informação aí do Brasil? Sim, eu queria apenas contribuir. Eu fiz até alguns posts aí ao longo da semana e semana passada para poder contextualizar o nosso evento. Fiz algumas pesquisas, né, para a gente poder se balizar e ter uma ideia do tamanho do problema, né? O Daniel já mencionou o tempo, que eu também já tinha colocado lá. Agora, financeiramente, no Brasil, a última pesquisa que foi feita, inclusive a que eu achei mais atualizada, foi da Firjan. Ela fez uma pesquisa onde previa um prejuízo anual de 111 bilhões no Brasil. Ou Só seja, no Brasil. só no Brasil. Tá? Ou seja, seria o prejuízo que nós temos pela falta de produtividade por causa do devido tempo que a gente perde no trânsito. Né? Ou seja, a gente deixa de produzir, ou seja, a roda da economia, ela deixa de injetar esse dinheiro, a gente deixa de produzir, então o impacto é imenso. A gente está falando aqui apenas de alguns, né? Mas se a gente for analisar de forma mais aprofundada, de fato vão ter aí números, de repente, até mais expressivos, né? Perfeito, isso mesmo. Isso é um problema realmente de bastante tempo, né? Então, se a gente buscar informação aí, buscar notícias do século passado, do início do século XX, né? Lá por volta de 1900, a gente já tem exemplos de que engarrafamento já era um problema, né? Então a gente já convive com isso aí, provavelmente por mais de 100 anos, né? E será que a culpa é só dos carros? Esse tipo de problema, esse engarrafamento? Então eu peguei aqui uma notícia que em 1900 a gente já tinha engarrafamento, né? Aqui, isso é uma foto de Londres, causada por carroças. Então, carroças já causavam engarrafamento, causavam problemas na cidade de Londres naquela época, por falta de planejamento, problemas e utilização realmente de veículo individual, né? Muitas vezes um veículo individual que cabe em 5 pessoas, né? Em 80% dos casos é usado por uma pessoa só, né? Então esse é um dos principais problemas. E apenas dando mais uma contribuição rapidinho, Daniel, desculpa te interromper. Sim, sim. Seguindo o raciocínio que o Daniel colocou no slide anterior, inclusive no post que eu coloquei essa semana, eu fiz também uma outra pesquisa e os dados que eu consegui coletar foi que no Brasil teve um crescimento, e está tendo um crescimento ainda, não parou, está tendo um crescimento absurdo de veículos rodando na pista. Por quê? As pessoas estão vivendo mais, enfim, todo um impacto que a gente às vezes acha que é uma coisa só que provoca, mas se você for analisar ao fundo, você vai ver imensas coisas que podem ser impactadas de repente por um simples movimento, né? No Brasil, se cresce essa situação de entrar mais veículos entrar mais veículos no trânsito e tal. Tinha uma pesquisa que eu encontrei que estava estimando em 400% de crescimento. 400% de crescimento. Porque as pessoas estão vivendo mais. Em cidades como São Paulo, que implantaram o rodízio de placa, não adiantou nada, porque tem pessoas que compram 2 carros, tem 2 veículos para poder burlar justamente o problema das placas. Então, ou seja, em vez de resolver com alguma iniciativa ou algo do tipo, não resolve. Não resolve. O problema, na verdade, ele é cada vez mais agravado. Por quê? O cara tem dois veículos, né? Ou seja, é mais custo para ele em si, é mais custos, mas imagina uma outra situação. Um dia que você não tem um rodízio de placa, se os 2 veículos estiverem na pista e a poluição. Então, assim, quando a gente vai aprofundando, né, Daniel? A gente encontra cada número bem expressivo, né?
Sim, aqui na Europa existem várias discussões sobre isso, principalmente sobre a poluição, com relação a coibir realmente o uso nas grandes cidades, nos centros urbanos. Existe discussão até de tarifação no engarrafamento, né? De uma forma de tarifar e cobrar mais das pessoas que estão causando o engarrafamento. Realmente é uma discussão bem sensível, né? Porque assim, carro é bom, né? O carro traz uma comodidade, um conforto. O carro foi e é ainda status, né, para a classe média. Ele foi criado realmente para gerar e impulsionar o mercado, né? Então, existe muita discussão ainda sobre isso, né? E aí, a solução é simples para acabar o engarrafamento, a gente vai falar um pouco aí para frente. É simples, mas é trabalhosa de ser implantada, tem muita coisa para ser feita em várias cidades, né? Exatamente. E aí vamos lá. Então, alguns desafios da mobilidade para se ter uma mobilidade urbana decente em cada cidade. A cidade precisa se preocupar com segurança, com limpeza, com conforto, com eficiência, com a pontualidade, né, dos seus modais, né, se preocupar com greves, né. A gente aqui em Portugal, apesar de ter uma mobilidade urbana que eu considero muito boa, provavelmente se tiver português assistindo vai criticar, que é normal. Eu escuto aqui muita coisa que eu elogio, porque eu vejo de um outro ponto, o português critica, porque realmente é do ser humano querer sempre o melhor, né? Querer sempre se balizar pelo ruim e querer avançar, mas muita coisa eu elogio e os portugueses acabam me retrucando, me criticando aqui, né? Então eu considero a mobilidade urbana aqui muito boa, só que recentemente a gente sofre, por exemplo, quem mora do outro lado, na margem sul do Rio Tejo, né? Porque aqui é mais ou menos como o Rio e Niterói. Existe quando o Rio Tejo ele desemboca numa grande baía que vai para o mar, né? Então é mais ou menos como se fosse a Baía de Guanabara. Então tem o pessoal que mora em Almada, Barreiro, Montijo, que é da margem sul do Tejo, mas trabalha aqui em Portugal, aqui em Lisboa, né? Então essa travessia é muito mais rápida através de barco, né? Das barcas. Só que quem faz essa travessia, essas barcas, é uma empresa pública. Então a gente convive com muitas greves aqui e esse é um problema da parte das barcas, né? Então tem muitos desafios e aí os principais desafios que a mobilidade lista: gestão pública, né? Então toda cidade grande ela tem um plano diretor, né? Que normalmente esse plano diretor ele foi criado há 100 anos atrás, 50 anos atrás e vem sendo atualizado, né? Só que infelizmente a gente conhece como é a questão da política, né? Principalmente no Brasil. Muitas vezes o político tem uma obra para fazer que vai durar mais do que os 4 anos de mandato dele, né? Então ele não vai deixar aquela obra às vezes, o adversário político entregar. Então a gente infelizmente ainda convive com isso. Tomara que isso mude, né? Mas a gestão pública e a atualização do plano diretor, a atualização do plano de mobilidade em 2012. O Brasil lançou um plano de mobilidade nacional, né, que é para dar algumas diretrizes sobre a mobilidade urbana nas cidades. Então, isso está sendo bem discutido aí no Brasil. Tomara que avancem realmente com o planejamento e que seja positivo para o país, né? Integração dos modais. Então, você ter uma integração do trem, né, que a gente chama de comboio, com o autocarro, que é o ônibus, né, integrando com as barcas, integrando com diferentes modais. Isso também é um grande desafio, porque as cidades elas mudam constantemente, né? Então é um grande desafio. Integração das tarifas, isso é um problema que eu vejo, apesar de eu não ter utilizado muito no Brasil. Infelizmente eu andava muito de carro.
muito por questões de segurança também, né? Então, é um problema que eu via no Brasil e não sei se alguma cidade tem implantado isso bem, integração das tarifas. Aqui foi muito bem implantado. A gente tem uma tarifa aqui que eu vou falar na frente, excelente, eu considero muito excelente, e a gente fala um pouquinho na frente. E tem o outro desafio que eu considero um dos maiores, que é o desafio do First Mile e Last Mile. O que é isso? Mesmo uma cidade tendo uma mobilidade muito bem implantada, ela nunca vai conseguir levar as pessoas de casa para a estação de trem, por exemplo, a estação de metrô. Existe uma distância, né? E a última milha, por exemplo, também, que é da estação até o trabalho. E aí vem outros meios de transporte, né, que a gente vai falar aí, que tem surgido também bastante no Brasil, que é a questão do patinete, da bicicleta e de outros que a gente também vai abordar. Isso ajuda a integrar o plano de mobilidade urbana da cidade, fazendo as pessoas cumprirem e chegarem através desse First Mile e Last Mile. Perfeito? Esse aqui é um mapinha só para vocês terem uma ideia de como a integração aqui do metrô, trem, barcas. Esses coloridos aqui são as linhas de metro, né, aqui em Lisboa. Tem uma boa integração, você vai do aeroporto para qualquer lugar da cidade, muito, muito bem. A linha de Sintra, que eu utilizo bastante aqui, que vem para Cascais, a linha de Cascais, a linha de Sintra é essa daqui. Eu moro em Oeiras, que é na linha de Cascais. E tem outras linhas, por exemplo, que vai para o Porto, para a utilização aí do comboio. E tem aqui os ramais, acho que não está dando para ver por causa do nosso vídeo, está na frente. Tem os ramais de barcas que levam também para diversas outras cidades da margem sul, que é a margem de Setúbal, né? Vai para Almada, Barreiro, Montijo. Então tem uma interligação muito, muito legal. E com relação aos meios de transporte... Daniel, rapidinho, a Solange colocou dois assuntos aqui. Primeiro, ela falou que não vejo solução para impactar a produção e injeção de novos veículos no mercado. Montadores se instalam no Brasil mediante incentivos fiscais e a lei de consumo inflama e alimenta. Aí eu até comentei aqui com ela que sim, de repente sim, você pode até contribuir também. Toda a razão. Eu até contribuí aqui no chat para ela falando que sim, que enganamente, assim, de imediato o governo acredita que é a solução, porque se gera emprego, injeta dinheiro na economia e a curto prazo você tem uma espécie de solução, a curto prazo, porque geralmente o governo, principalmente no Brasil, que muda há 4 anos, ele não se preocupa com o que vai vir depois. Então, exato, se ele não está preocupado com o meio ambiente, se depois, quando for um governo que não é dele, se ele vai ter algum impacto depois lá na frente, se lá na frente vai ter muito veículo, com isso você vai ter prejuízo. Então, assim, o governo não está preocupado com após o período dele, né, a longo prazo. Normalmente não enxergam a longo prazo. E não analisa os impactos, né, Daniel? Qual a sua opinião? Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que ela abordou muito bem. A Solange tem razão. Assim, infelizmente, para as pessoas deixarem de utilizar também o carro, que é um conforto para elas, né, precisam existir transportes públicos de qualidade, né? Ninguém vai deixar o carro em casa ou deixar de utilizar o carro se entra num trem lotado, num ônibus lotado, sem ar-condicionado, tem problema de segurança. Ninguém vai fazer isso, vai deixar de comprar um carro para passar perrengue, né? Então, é muito por aí. As cidades precisam investir em transportes de qualidade, deixar de ser menos burocráticas em alguns casos, com empresas que querem investir, por exemplo, a gente vai falar mais na frente, questão de bicicleta, questão de patinetes e outros meios de transporte.
O país precisa deixar de ser tão burocrático e criar regras a todo momento, leis para proibir. Eu fiquei sabendo que, acho que em São Paulo, não sei se no Rio, em algum momento proibiram os patinetes porque não tinha capacete. Assim, realmente acaba criando muito empecilho para a inovação. Então, a gente precisa rever isso em algum momento, né? E ela coloca até outro ponto que ela até direcionou para você. Daniel, a integração das tarifas é de suma importância. Ela dá escoamento para a população e economia ao trabalhador. Exato. Perfeitamente. No próximo slide a gente vai falar sobre a integração aqui em Lisboa. E aí o transporte público aqui eu considero muito bom, tá? Os portugueses, nem todos falam, né, que é bom, vai criticar em algum ponto. Mas, por exemplo, o ônibus, o autocarro, todos são elétricos, né? A grande parte, pelo menos eu ainda não andei em nenhum que não seja elétrico. São limpos, espaçosos. Ele tem uma preocupação, como ele é elétrico, ele não tem aquela necessidade do eixo ser mais elevado. Então, a população aqui em Lisboa é muito idosa, é bem mais idosa aqui no Brasil. Isso ajuda muito a locomoção dos senhores em entrar e sair, das senhoras entrarem e saírem no ônibus. Isso é excelente, né? Tem o Wi-Fi, os pontos de ônibus, nos principais pontos, existem sensores. Você consegue ver a lista dos ônibus que estão chegando, por exemplo. Eu sei que em 2 minutos está chegando o ônibus 706 e que o 710 que eu estou esperando vai ser o terceiro a chegar, entendeu? Não existe aquilo que acontecia no Brasil, de estar vindo vários ônibus e a pessoa ter que ir lá no meio da rua para fazer sinal para o ônibus parar. Não existe isso aqui. Aqui o ônibus ele está um atrás do outro. Passou o seu que não passou o que você não está esperando, o seu está atrás, ele vai parar no ponto se você fizer sinal, ele não vai passar, não vai cortar o outro ônibus. Entendeu? Então, existe essa preocupação com a qualidade do serviço também, tá? Eu só queria fazer um adendo rápido aí, Daniel, porque só para fazer um link aí, né? Porque depois o pessoal entenda por que a gente está fazendo o link com quarta revolução industrial, indústria 4.0, mas se vocês perceberam, ele comentou ali sobre sensor. Então, o que está acontecendo muito e que eu gostaria de apenas complementar, Daniel, rapidinho. Tem muitos segmentos e muitas empresas, inclusive, que está vendo dentro desses pilares que eu comentei com vocês de tecnologia, que foi o que engloba a quarta revolução industrial, está enxergando ali possibilidades de você se criar outras coisas, né? Então, por exemplo, o caso que ele mencionou, você tem sensores que dentro da indústria 4.0 é um dos pilares, que é o IoT, instalado no ônibus para você poder saber quando ele está chegando, né? Ou seja, você consegue acompanhar, aguardando ali o horário que está programado, mas quem está mandando essa informação é um sensor. Certo, Daniel? Existe, exato, é perfeito, isso mesmo. Existe um centro de controle, por exemplo, eu sei que uma empresa brasileira é responsável pela monitoração de uma das empresas aqui em Portugal. Eu não sei exatamente qual cidade ela está operando, mas eu sei que ela trouxe a tecnologia para essa empresa e ela está operando o controle dessa frota. Então, existe muita oportunidade de negócio, né? Existe oportunidade das empresas trazerem a tecnologia também para as cidades, implantarem essas tecnologias, melhorando a vida das pessoas, né? Porque a transformação digital, a quarta revolução industrial é isso, é melhorar a vida das pessoas. Perfeito? E é que tá movimentado o chat aqui, cara. A Andressa está perguntando se, com tanta disponibilidade de transporte público, a empresa Uber funciona em Portugal. O Daniel vai chegar lá na frente, porque não tem só Uber, tem várias outras. Certo, Daniel? Certo, aí o Meirim comenta aqui que penso a melhoria da mobilidade urbana precisa ser olhada nas 3 dimensões. Ele até detalhou em cima: governo, que é infraestrutura, empresas, horário de trabalho e cidadão, respeito.
Você tem algo para contribuir com isso, Daniel? Perfeito, não, acho que tá cobrindo bem. Tudo isso vai traduzir realmente no respeito ao cidadão, na melhoria do serviço, né? É isso que a gente precisa utilizar, aproveitar a transformação digital para trazer informação e, consequentemente, melhorar a tomada de decisão das empresas, do governo, das pessoas. Quando eu digo melhorar a tomada de decisão, por exemplo, quando eu estou num ponto de ônibus, eu estou usando o Movit, aqui também funciona o Movit, eu tenho todos os horários que o ônibus vai passar naquele ponto ali. E a pontualidade é muito boa. Varia entre 2 minutos no máximo de atraso. Até estava vendo aqui, por acaso, vi uma notícia, utilizando sensores, por exemplo. Acho que eu não estou compartilhando minha tela, não vou conseguir. Tem uma notícia aqui que eu li, que os semáforos, eles são interligados com os sensores dos ônibus. Por exemplo, se tiver um ônibus atrasado, ele vai fazer com que o semáforo da frente, lá, daqui a 500 metros, ele vai ficar verde para aquele ônibus passar e ele chegar a regularizar o seu tempo, entendeu? Para melhorar a pontualidade do ônibus, entendeu? Isso também ocorre com trem, com metrô, com VLT. Aqui a gente ainda tem os bondes, né, que chamam de elétricos, apesar que aqui o elétrico é mais para turista, então os turistas vêm aqui em Lisboa, acabam andando de elétrico. E a gente também tem a curiosidade aqui dos elevadores, né? Então tem alguns elevadores pela cidade, nos bairros altos de Lisboa, que é basicamente um bonde preparado para subir essas ladeiras. Então ele também faz parte da integração de tarifa, está dentro da integração de tarifa que a gente vai falar agora no próximo slide. Todos esses veículos que você está mostrando na apresentação, gente, mais uma vez, tinha efeitos na apresentação, tá? Mas como a gente está se adaptando à plataforma, não foi possível usar o efeito, tá? Mas, inclusive, o elevador que ele acabou de mencionar é esse que está aqui meio que cortado pelas nossas imagens, tá? Isso. Todos esses veículos aí possuem integração do bilhete, né, Daniel? Isso. Vou passar aqui o slide. Isso aqui é uma coisa também que eu achei muito boa. Foi implantado esse ano, tá? Existia um outro tipo de tarifação, mas foi implantado esse ano. E isso aqui é para todos os cidadãos aqui de Lisboa e de Setúbal, né? Pode estender para essas localidades. Então, você tendo esse cartão de integração, você paga 40 euros por mês e você pode andar em qualquer um desses veículos, tá? Quantas vezes for necessário. Criança até 12 anos não paga, idosos acima de 65 paga a meia tarifa, que é 20 euros. Se você quiser só uma tarifa municipal, que é para andar ali na sua cidade, são 30 euros. E o que é legal aqui para a família, normalmente uma família que é mais numerosa, que tem 3, 4 filhos já crescidos e com 18 anos, né, você só vai pagar o máximo do pai e mãe daquela família, 80 euros. E todos os seus filhos também vão participar, vão ter o cartão, o passe, para andar nesses transportes públicos. Então, essa integração de tarifa eu acho realmente que foi muito boa aqui em Lisboa, e que é um desafio, né? É um desafio de você equacionar os custos e fazer isso acontecer, né? Perfeito. Tem alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Como você está falando ainda de integração, o Hélio, porque é um amigo meu, o Hélio, eu sei que está aqui HR Meirim, mas é o Hélio Meirim. É um grande amigo que, inclusive, vai participar comigo do próximo evento. Não vou dar spoiler, mas no final eu explico. Ele diz aqui, em termos de integração, penso que precisamos estar atentos à integração física entre os diversos modais, integração financeira. O único bilhete para os diversos modais, ou seja, basicamente a apresentação anterior que você apresentou para a gente, que com um único bilhete você tem acesso a todos aqueles veículos, certo?
Sim, exato. Aqui tudo é digital, né? Os bilhetes é um cartãozinho. E esse cartão aqui você faz, é um cartão seu com a sua foto, e você passa em todos os veículos. No ônibus, no trem, na barca. Então, todos os veículos você utiliza o mesmo cartão, pagando essa tarifa de 40 euros por mês, você pode andar em todos esses modais, certo? É. Aí ele dá até uma complementada aqui também. O Hélio tá ajudando muita gente hoje, cara. Ele coloca aqui, ó, o Legal. uso das informações é importante para a visibilidade para o passageiro. Visibilidade para o passageiro, mas também auxilia no processo decisório, porque, obviamente, o que a gente estava falando, né? Ah, A pessoa isso. sabendo o horário que o ônibus está vindo e etc., você pode decidir se você vai aguardar ou não. Muito bem colocado por ele. Perfeito. Possibilidade de Isso mesmo. otimização da frota, redução de custo, enfim, é uma série, exatamente isso, olha, uma série Tá? de impactos que você tem com um serviço de qualidade, né? Muito Exato. obrigado, Hélio, por estar Perfeito. cumprimentando, por estar Ótima, ajudando a gente aí. ótima colocação do Hélio. É a tomada de decisão de todos, do cidadão, dos governantes, da empresa que, que executa, né, o serviço. Então, do cidadão, se ele está vendo ali que o ônibus dele vai levar 10 minutos para chegar e ele tem uma reunião, ele vai pegar um outro meio de transporte, vai pegar um Uber, um táxi, né? Então vai se locomover de outra forma para chegar ao seu destino no horário. Então é o poder de decisão dele. Das empresas, eles têm um centro de controle, eles sabem o quanto tem de passageiros em determinados horários, tem os indicadores de tudo isso, aonde, qual é a melhor rota, qual é a mais lucrativa. Para os governantes, eles sabem aonde tem picos de pessoas e podem, junto com as empresas, pedir para reforçar as linhas naquele momento, em determinados dias. Então, com informação, a gente melhora o serviço. Nada que se mede, você consegue melhorar. Então, para melhorar, a gente precisa medir, né? A Isso Solange pergunta aqui, você estava mencionando justamente sobre essa questão da tarifa, ela mencionou aqui um salário mínimo, eu acredito que ela quis dizer, Solange, se foi isso ou não, me corrija, mas você estava falando aí questão de salário mínimo da família, etc., né? Se você puder detalhar um pouquinho mais a sua pergunta, Solange, porque eu acho que o Daniel também ficou com dúvida, né? é salário mínimo aqui em Portugal. O salário É, mínimo, acho que é 600 e pouco. Eu não tenho certo quanto ao salário mínimo, mas é por volta de 600 e poucos euros. É um salário mínimo, mas assim, né, nem todas as famílias. Acho que a média, da Europa, Portugal é um dos países que tem o menor salário, tá? Diga-se de passagem, mas também tem o menor custo de vida, tá? Então, mas roda nessa faixa aí do salário mínimo. Eu acho que o salário médio português está entre 900 a 1.000 euros, tá? beleza, era isso mesmo. Ela perguntou aqui, era isso mesmo, ela queria saber uma média, mas você já Perfeito, respondeu. Qualquer dúvida, você retorna aí, Solange. Podemos seguir. perfeito. Vamos lá então. Sobre as empresas que rodam aqui em Portugal, são só algumas, existem outras empresas, elas contribuem aí para a mobilidade no first mile, last mile, ou até substituindo o carro. Na verdade, o Uber, a estratégia do Uber mais para frente com a automação, né, com os carros autônomos, realmente não precisar de motorista. Então, acho que isso na Uber já não consegue mais esconder de ninguém. Existem projetos da Uber com montadoras para utilizar realmente os carros autônomos num futuro breve aí. Muita gente acha que isso está longe, mas não está menos do que a gente imagina. Então, todas essas empresas elas rodam aqui em Portugal. Diferente do Brasil, Portugal começou a controlar isso, tá? Então, existe para essas empresas rodarem, as pessoas precisam abrir uma empresa,
precisa ter um treinamento, pagar algumas coisas, mais ou menos o que o táxi tem. Então existe uma regulamentação para esses carros andarem aqui. Pelo que eu tenho conversado com as pessoas, até os motoristas dos aplicativos gostam, elogiaram, falaram que tá mais organizado e tem realmente para passageiro para todo mundo. Eu ando bastante de Uber e Captain também, são os dois que eu mais rodo. Apesar de ter táxi no Brasil, também utilizo muito táxi, se ele for de qualidade, né? Então a gente sabe que o táxi teve alguns problemas aí por muito tempo, por ficar com o monopólio durante muitos anos, o serviço caiu, né? Então os aplicativos vieram para melhorar o serviço e ter essa concorrência aí. Mas aí é como aqui, o Daniel, que cara, aqui no Brasil praticamente, enfim, eu acho que você já está um ano fora, né? Pelo que eu acho que... Não, tem 6 meses. Vai fazer 6 meses, né? Não tem isso tudo, não. Mas então, qual é essa dúvida? não, é que aqui no Brasil, cara, táxi tá bem baixa, né? Claro que Sim. ainda tem, você vai nos aeroportos, tem aquela fila imensa de táxi, etc. Mas eu mesmo sou um usuário de 99 táxi e Uber, dificilmente uso táxi. A minha pergunta aí em Portugal, vocês têm até mais aplicativos do que a gente aqui, né? Aí em Portugal, com tanto recurso, o táxi ainda é um bom serviço? O que aconteceu aí? Razoável. Os carros são mais antigos que os de aplicativo, entendeu? Mas o táxi ainda é muito utilizado. O táxi eles andam nas preferenciais, entendeu? Como no Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil. Então a gente acaba tendo uma percepção de não utilização de táxi pelo nosso meio de vida, mas os aplicativos eles popularizaram muito mais a utilização. Pessoas que não utilizavam táxi antes passaram a utilizar muito mais esse tipo de serviço justamente por causa da facilidade, da praticidade, da redução das tarifas, entendeu? Então isso possibilitou muito usuário que não utilizava esse meio de transporte a utilizar junto com o Uber, com qualquer outro. 99 Táxi também utiliza muito táxi. Então tem um meio termo, ainda tem muita gente que utiliza táxi e prestando um bom serviço, cara. Não tem por que acabar, né? Entendi. Perfeito. Mas aqui existe uma regulamentação, entendeu? Não é como no Rio, no Brasil ainda, que é só você comprar um carro com determinadas características, se cadastrar no Uber, né? Fazer, de repente, algumas questões burocráticas lá do aplicativo, que eu não sei dizer, e rodar. Aqui não, aqui precisa da aprovação do IMT, que é o órgão como se fosse o Detran, né, no Brasil. Então o IMT que homologa se o carro está disponível ou não a ser utilizado como veículo de aplicativo. O Hélio até tá bem movimentado o chat aqui, cara. O Hélio cumprimentou aqui que em 2019 o salário mínimo em Portugal era de 600 euros, 600,20 euros, 3,4% a mais do que no ano passado, que era 580 euros. O Hélio ele também mencionou aqui que tá matando um pouco de saudade de Portugal, porque ele tinha me falado que já foi bastante aí. Aí o Hélio até colocou uma informação bem interessante aqui, que segundo o governo português, mais de 750 mil trabalhadores recebem um salário mínimo, quase um quarto da população trabalhadora. Aí ele até colocou mais uma informação aqui, ó, salário mínimo em Portugal, igual a 600 euros, um bilhete mensal 330 euros, né? Isso representa 5% do salário mínimo em Portugal. Ele fez bastante, Sim. trouxe bastante informação interessante aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Hélio. Aí a Solange faz o seguinte, pergunta o seguinte, existe um controle organizado para as liberações de cotas de transporte alternativo? Sim. Então,
o IMT faz esse controle, entendeu? Não é mais liberado como era no Brasil, de entrar quantos carros quiserem, entendeu? Então, realmente existe um controle para que tenha uma utilização adequada. E pelo que eu tenho andado, eu ando bastante em veículos de aplicativo, ninguém reclama. Todo mundo fala que roda bem, consegue ganhar o seu dinheiro lá. Taxistas, muitos reclamam, mas elogiaram essa questão da regulamentação. Então, pelo que eu tenho observado aqui, acho que foi bom para ambos os lados. Legal, legal. Então, pode tocar o barco. Show. E aí o que eu falei das outras questões e dos outros meios de transporte, também de ter regras, mas não criar tantos empecilhos. Aqui em Portugal tem várias empresas trazendo outros meios de transporte. Por exemplo, bicicleta, acho que tem umas 7 ou 8 empresas trazendo bicicleta para cá, para Lisboa. Essa laranjinha é a Jump, ela é da Uber, tá? Então, com o mesmo aplicativo do Uber, você consegue chavear se você quer um carro ou se você quer alugar uma bicicleta. E essa bicicleta ela é elétrica, entendeu? Então, você pode pegar, passear pela cidade, pedalar ou, se estiver atrasado para o trabalho, andar com ela de forma elétrica. E tem uma malha de ciclovias aqui bem interessante, em toda a orla de Lisboa. No centro também tem várias ciclovias. Então é bem interessante esse mercado aqui. Uma questão de oportunidade por exemplo, para esse tipo de veículos, são empresas que as pessoas abrem e se associam aos fornecedores. Então, quem faz a manutenção das bicicletas, patinetes, são pessoas que abriram uma empresa e alugaram uma van ou tem uma van e fazem o serviço de recarga, fazem o serviço de reorganização das bicicletas, né, porque elas precisam estar em determinados pontos da cidade. Se um ponto não está, isso tudo por sensor, novamente, utilizando IoT, né? Se determinado ponto não tem veículo, ele precisa, a pessoa que faz a manutenção daquela empresa precisa locomover aqueles veículos até aquele determinado ponto, né? Legal, legal. Perfeito. Sobre patinete, não, ainda voltando aqui na questão da bicicleta, um projeto bem interessante que tem aqui na Europa, que é o projeto Eurovelo, né? O que é isso? São diversas ciclovias que interligam os países aqui na Europa. Então, quem gosta de bike, quem gosta de percorrer longas distâncias, sei lá, colocar um mochilão na bike e viajar aí de férias, cara, o ideal é isso aí, você pegar uma ciclovia dessas aí, você consegue conhecer aí vários países. Eu tenho alguns amigos que viajam de bike, Ivan, não sei se ele está aí, mas, pô, adoraria percorrer isso aí, tenho certeza. Muito legal, muito legal. A Solange até comentou aqui sobre a questão de bicicleta, ela comentou que genial, aqui no Rio a gente só tem o Itaú, no meu bairro na Tijuca, a cada quadra tem, são usados o tempo todo. Aqui ficou Sim. e todos nós aderimos. Enfim, realmente no Rio a bicicleta mesmo só tem do Itaú, que eu me lembre, e Sim. tem agora os patinetes que são somente duas empresas e fiquei sabendo que as duas se uniram porque se elas concorrerem entre si, elas viram que não iam ter mercado. Sim, aí entra um monte de variantes, né? Você entra incentivos, né, públicos, você entra a malha de ciclovias, se ela é positiva ou não para a empresa, porque você tem a manutenção, né, dos patinetes, você tem a taxa de vandalismo, né, que os patinetes sofrem.
Então existem várias variantes aí que possibilitam ou não a expansão desse tipo de serviço, né? Aqui, entrando na parte de trotinetes, né? Como é chamado aqui, não sei se aí também é chamada patinete, trotinete. Eu trouxe alguns exemplos, mas tem mais de 10 empresas que fornecem patinetes aqui para Lisboa. Então tem muita oferta. Pelo que eu vi de pesquisa, tem uma lista, eu acho que até de mais de 20 empresas que querem entrar no mercado, mas aí realmente tem uma seleção, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos para também não gerar bagunça, não virar bagunça. Existem estatísticas sobre acidentes, então tem que ter um estudo, informações para que esse serviço também possa ser prestado com eficiência, seja barato, seja útil para o cidadão, né? Mas aí eles tentaram implementar algumas regras, como fizeram aqui no Rio, por exemplo, ou não? Eles, na verdade, incentivaram, né? Enfim, o governo. Assim, não sei se foi só por causa só pelo desejo de Portugal, acho que pela Europa como um todo, né? Então, é muito aberto a esse tipo de mobilidade, sustentabilidade, deixar de utilizar carro. Então, eu vejo uma facilidade em introduzir esse tipo de meio de transporte. Eu não li nenhuma notícia sobre, por exemplo, proibir a entrada porque não tem capacete. Apesar de ter uma empresa que fornece capacete, se preocupa realmente com a segurança, mas ele acaba sendo um diferencial para aquela empresa, né? Não é, sim, uma obrigação. Parece que, não sei se foi no Rio ou em São Paulo, queriam proibir porque não tinha capacete, né? Algo do tipo. Foi no Rio. Foi no Rio. Teve esse movimento, sim. Isso, infelizmente a gente tem que ter regra, claro, não pode ser bagunça, mas tem que ter menos burocracia, né? A gente não pode proibir. Uma coisa que não faz sentido, aqui em Portugal é muito comum você entrar no comboio, né, no trem, no final de cada vagão tem um espaço maior. Em toda viagem que você faz, você vê pessoas com bicicleta dentro do trem. Porque elas saem de casa, vai até a estação de bicicleta, vai até o ponto final lá da estação, ou chega em Lisboa, vai para o trabalho, tem locais onde para a bicicleta, toma banho, etc. Então, existe um incentivo. No Rio, eu sei que no VLT já teve casos aí é proibido entrar de bicicleta, entendeu? Então, não existe um incentivo para o cidadão utilizar esse tipo de meio de transporte, em muitos casos, né? Então, a gente precisa realmente, aos pouquinhos, quebrando esses pontos. O Rio de Janeiro, pelo que eu sei, é uma das cidades mais tecnológicas na questão de Smart City, também a gente vai abordar um pouco mais na frente, mas a população também tem que tentar introduzir isso aos pouquinhos para a Com gente certeza. melhorando a mobilidade, né? Outros meios, cara, bem interessantes que tem aqui, que é o Moto Sharing, tem duas empresas, pelo que eu sei, que você tem um aplicativo, você vê onde estão as motos disponíveis e você aluga a moto para rodar, né? Então, as motos dentro desses compartimentos têm um capacete, normalmente 2 capacetes, para você andar de moto pela cidade, aluga como se fosse uma bike aí, só que é uma motinha elétrica, tá? Uma curiosidade também aqui em Portugal, toda pessoa que é habilitada categoria B, que é para carro, automaticamente ela também está habilitada para dirigir moto até 125 cilindradas. Então é um ponto positivo também de utilizar esse meio de transporte, né? Beleza? Legal, legal. Seguindo A aqui. Solange se amarrou. Se amarrou com as Solange gosta de motinhas moto. suas. Legal, tem bastante moto. Essa Ecotra aí, eu acho que tem mais de 500 motos pela cidade. A Cioli tem, acho que 200. Então, tem bastante oferta. E uma outra que eu já usei, que é muito interessante também, é o car sharing. Então, eu já usei esse Drive Now.
muito legal. Aluguei aí, você pode alugar por alguns minutos, né? Esses veículos também tem uma oferta muito boa lá no centro de Lisboa, né? Então, lógico que eu usei uma tarifa promocional, eu usei durante meia hora, gastei 4 euros, 5 euros. Foi uma tarifa promocional, sim, mas tem pacotes, por exemplo, eu vi que tem pacotes de 3 horas, 4 horas a 20 euros. Então, é um meio de transporte interessante também para ser utilizado, é, e é mais uma opção, né? O Hélio, acho que ele conhece o Aerovelo, porque ele tá falando aqui que é top, ele deve conhecer. Maneiro, maneiro. O Hélio já vem bastante aqui para Portugal. Depois coloca aí pra gente, Hélio. Vamos ver se ele quando vier aí, responde dá aí um pra toque aí gente. pra gente comer um bacalhau aqui. Vamos lá então. Vamos lá. Seguindo, tá quase acabando. E bom, então qual é a solução para a gente acabar com os engarrafamentos, né? A transformação digital tá ajudando, tá trazendo muitos meios da gente melhorar os serviços. A solução basicamente ela é simples, mas complexa de se implantar porque a gente precisa ter qualidade. Basicamente a gente precisa ter qualidade de serviço em todos esses meios de transporte que a gente abordou aqui, né? Então a equação basicamente se você tem transportes coletivos com qualidade, então mais transportes coletivos, menos carros, né, na rua, você tem menos engarrafamento, né? Então a equação basicamente é essa: a gente precisa reduzir a quantidade de carros nas ruas. Um carro que poderia comportar 5 pessoas e comporta muitas vezes uma só, por soluções de transporte coletivo, né? Com qualidade, com conforto para a população, né? Então todos esses Ou pontos que você até, ou abordou. até você usar outros meios também, né, Daniel? Como a questão do patinete, bicicleta. Sim, Em São sim, Paulo, por exemplo, que muitas vezes tudo é muito perto, né? sim, Porque às vezes você não tem ciclovias, então você também não tem infraestrutura, como o próprio Hélio mencionou, né? exato, Para que você possa circular com a bicicleta. Porque em exato, São Paulo tem muita coisa que é muito próxima que você poderia estar circulando de bicicleta, em vez de circular de carro, ou até mesmo pedir um Uber, isso, né? Agora, exato. outra opção também, em vez de você usar em vez de você usar o seu carro, você poderia estar usando um veículo que já está na rua, que, por exemplo, é um Uber, Exato. né? Enfim. É, e o exemplo aí do moto sharing, do car sharing, você está compartilhando um veículo. Então, se 10, 15 pessoas utilizam aquele veículo, são menos 15 veículos na rua naquele dia, entendeu? Porque 15 pessoas compartilharam o mesmo veículo. Então, uma forma da gente reduzir também os engarrafamentos, né? Eficiência. Só que para ter uma tarifação aceitável, precisa ter concorrência, né? Então, a gente não pode ter os monopólios, oligopólios aí desse tipo de veículo. A gente precisa deixar as empresas entrarem, livre mercado, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui aí entra a questão da Smart City, né? Que é o conceito aí da transformação digital e que abrange em várias áreas, né? A mobilidade é uma delas. Eu sei do Rio de Janeiro, tenho 2 amigos que estão no projeto Smart City do Rio de Janeiro. Um é embaixador do projeto Smart City do Rio, o outro trabalha também no projeto. E tem acontecido bastantes coisas bem legais, tá? O centro de controle do Rio de Janeiro é um dos mais modernos aí do Brasil, quiçá do mundo. Tem integração com vários órgãos, tá? Públicos. Então é uma referência no Brasil e tem muita coisa aí boa também por vir ainda. E a gente precisa ficar ligado também, né? Em tudo que está acontecendo, as oportunidades. Mas o Brasil ainda tem muita oportunidade para ser explorada, né? Ainda bem.
né? E aí eu trago aqui mais dois exemplos de meios de transporte coletivo que é utilizado por aplicativo. Um é o Google Bus, que tá rodando na Itália, tá? Ele é basicamente um ônibus por aplicativo. Aqui na Uber aqui em Portugal não tem, mas eu acho que no Brasil tem agora me falhou o nome, um que você compartilha a corrida. Uber, acho que é Carpool, alguma coisa, Uberpool. Acho que é Uber. Tem você compartilha a corrida, você tem caramba, você tem o da Waze, cara. É aquele aplicativo Waze. de Waze, exatamente. Waze, você tem o Waze, que você tem o Carpool. Isso, o Waze você dá carona, né? Você aproveita o trajeto que você está indo, o seu carro particular, você acha que dá carona, acho que é isso. Mas e o Hélio tá colocando aqui o Hélio mencionou do Uber Juntos, que eu também já ouvi falar, nunca usei. E o BlaBlaCar, que eu nem sabia desse BlaBlaCar. BlaBlaCar, bem legal. O BlaBlaCar, ele é para viagens. Por exemplo, se você vai para o Rio e vai para São Paulo, você está no Rio e vai para São Paulo, você procura no BlaBlaCar, que aí tem alguma pessoa indo e você compartilha os custos da viagem. É bem interessante. Eu também não usei, mas já vi essa solução. Muito legal. Ela tem, se não me engano, aqui na Europa também. Mas esse Google Bus é bem interessante porque ele tem informações ali tanto dos ônibus que estão rodando no Google Bus quanto informações dos ônibus públicos. Então, se você está num ponto, você pode chamar esse Google Bus, você vai saber por onde ele está, e ele faz rotas tanto fixas quanto móveis, então é uma solução bem interessante. Lógico que ele tem limitações de algumas rotas, talvez ruas menores, né? Mas você tem a informação ali no teu celular e você pode utilizar ele ou algum outro meio de transporte. É uma solução bem interessante para competir aí com essa questão do Uber Juntos, que o Hélio lembrou aí. E uma outra solução é o VanVan, que é o mesmo conceito. Tem um videozinho aqui, mas acho que a gente não vai conseguir compartilhar. Eu vou mandar o vídeo no chat, tá, pessoal? É um vídeo do YouTube. A gente tentou colocar aqui na apresentação para poder mostrar para vocês o vídeo, mas não ficou bacana. Então, acabei de mandar o link para vocês do vídeo desse... Como é que é o nome mesmo? É VanVan, né? VanVan, isso. Basicamente a mesma coisa, só que é um serviço de van. E aí tem várias opcionais, tem Wi-Fi, você desbloqueia a porta com seu celular, você tem informações da rota dentro da van, então daqui a pouco vocês assistam aí que é uma solução bem, bem interessante também, né? E aí a gente está chegando ao final, a gente pode bater um papo aí sobre o futuro da mobilidade, né? Que além de tudo que a gente abordou aí de possibilidade para melhorar os serviços que já existem e aqueles outros meios de transporte que estão entrando no momento agora, a gente tem o futuro. A questão do carro autônomo é uma forma também de reduzir os engarrafamentos, porque os carros vão se falar, né? Então, com isso, você cria um estado de fluxo. Você não tem veículos em velocidades diferentes, um acidente que interrompe o trânsito. Então, quando você tem essa comunicação entre os veículos, você consegue conduzir melhor e reduzir a questão de engarrafamento. Mas isso ainda é um futuro não tão próximo, né? A gente tem o Hyperloop, né? Que é um projeto aí do Elon Musk, que são veículos ultra rápidos aí, encapsulados. Já existem, ele já está com alguns projetos lá na Califórnia para rodar, já está rodando, né? Também tem projetos em Dubai aguardando aprovações internacionais. Então é um tipo de veículo aí que também vai ajudar muito a reduzir o tempo de transporte entre cidades, entre distâncias aí um pouco mais longas.
E aí a gente viaja aí um pouco que já existem protótipos, já existem testes acontecendo de drones, carros voadores. Eu sempre achei na minha infância que no ano 2000 a gente já está andando em carro voador, mas não aconteceu. Mas um dia isso vai acontecer, né? Carro voador, eu fiz até um post sobre isso e queria até dar uma contribuição aí de algumas coisas que eu estudei a respeito. O carro voador, a Uber está tentando conseguir liberação para poder testar no Brasil, Rio e São Paulo a partir do ano que vem, mas não está confirmado ainda porque eles estão tentando conseguir, né, liberação. Mas a ideia é que no segundo semestre do ano que vem, se eles não conseguirem aqui, pelo menos nos Estados Unidos, eles vão fazer. Nova York, Califórnia, era uma das cidades que eles estavam querendo testar já o carro voador. Foi uma parceria que eles fizeram aí, inclusive com a Embraer, né, que é brasileira, e com a NASA, cara. Eles vão... na verdade, a Uber não vai fabricar os veículos vão ser fabricados pela Embraer, usando os foguetes da NASA, né? A Uber ela vai controlar o transporte, ela não vai controlar a fabricação dos veículos. Outra coisa interessante também que eu vi a respeito, na Inglaterra, não, na Austrália, eles começaram a usar caminhões que não têm motorista. São caminhões não são autônomos, você tem uma espécie de motorista que fica remoto, porque ao contrário do Brasil, lá eles não encontram motoristas para poder dirigir os veículos. Então, para resolver o problema, eles hoje têm lá, sei lá, um motorista dirigindo 5 caminhões, mas remotamente. Então, Sim. Algumas situações que a gente já está vivenciando e que fatalmente vai impactar aí a questão da mobilidade. Exato. E a gente precisa ficar ligado nesses desafios, impactos e oportunidades, né, que estão surgindo, que vão surgir. Por exemplo, com a entrada desse tipo de veículo autônomo, né, você vai ter uma redução drástica de acidentes, vai ter uma redução drástica de seguros. Então, são impactos que quem vive, por exemplo, de seguro vai precisar se adaptar, né? Então, a gente precisa ficar ligado, né, nesses impactos e nas oportunidades que estão surgindo, como a gente falou aí de empresas que estão trazendo sensores para os veículos, empresas que estão sendo criadas para fazer a manutenção desse tipo de veículos, né, de patinete, de bicicletas. Então, tem que ficar ligado a isso tudo, né? Exatamente. Novamente, gente, tudo tecnologias quando que a indústria 4.0 foi criada, né? Em 2010. Se a gente pegar de lá para cá, tudo que mudou nesse meio, não estou dizendo que tudo está relacionado à quarta revolução industrial. Eu estou dizendo que existem impactos, né? Estou dizendo que não só a quarta revolução industrial, mas a transformação digital também, que está tudo impulsionando todas essas mudanças, né? Veículo autônomo, que eu já ouvi pessoas me questionarem que, mas isso é questão de futuro, vai levar muito tempo, não sei o quê. Gente, não vai. Já tem teste sendo conduzido aí. Eu acredito que, inclusive, o veículo autônomo nem vai sair pela Tesla, que era a grande detentora do projeto, porque a Tesla já está perdendo força com desenvolvimento e investimento. E quem está saindo na frente, quem está disparando na frente é a Google e a Uber. Por incrível que pareça, muito provavelmente quem pode sair com um veículo autônomo que seja um projeto viável, de repente nem seja a Tesla, né? Então... Não, e todas as montadoras têm projetos de veículos autônomos. Não achem que as montadoras estão paradas pensando só em continuar produzindo os mesmos veículos, não. Todas têm projetos de carros autônomos, todas. Exatamente. Até eu li outro dia a respeito da GM, que também já está com um projeto bem avançado para poder... e elas vão precisar se reinventar, entendeu? O
o meio de... Não vai ser mais só a venda, crescimento das vendas, vão precisar se reinventar o modelo de negócio das montadoras, porque nem todas vão sobreviver, entendeu? Então, basicamente essa a mensagem, né? Exatamente. Aí tem uma última pergunta aqui, que a Andressa pergunta. Você acha que um dia o Brasil chegará no nível de Portugal, no quesito transporte público? E o Hélio pediu o contato do pessoal de Smart City aqui no Rio. Se você me permitir, Daniel, eu passaria o seu contato para o Hélio, para que vocês possam trocar uma ideia. Contato. Sim, sim. Eu falo com as pessoas e a gente troca uma ideia e eu passo sim. Beleza. Então, Hélio, eu vou passar o contato dele para você, tá? Tem tá aqui aí, no ó. slide, vou deixar meu contato aí. Esse é meu e-mail, meu LinkedIn, meu telefone aqui de Portugal. Então fique à vontade aí se quiserem bater um papo. Como eu falei aí, eu trabalho com soluções de transformação digital, soluções em nuvem. A gente faz, um dos carros-chefes é fazer avaliações de cloud, né, de modelo de cloud, o que as empresas estão passando por essa transformação digital. Então, precisando aí, bate uma mensagem aí que a gente troca uma ideia. Isso aí. Tá ótimo. Então, se você puder tirar a apresentação aí só para a gente encerrar, o Daniel. Bem, gente, o conteúdo que a gente queria passar para vocês hoje é esse. Obrigado, Hélio, pela sua ajuda aí. De repente, a pergunta que a Andressa fez aqui é difícil a gente dizer, né? Se um dia a gente vai chegar aqui no quesito no Rio igual o que está em Portugal, porque eu acho que também tem muito do advento da cultura, né? Sim, cultura, assim, não vou dizer que é perfeito, eu considero muito bom, tenho utilizado bastante. Acho que o Brasil tem total capacidade para conseguir chegar, investimento não falta, tá? Dinheiro, nosso país é muito rico, o Brasil é muito rico. Realmente a gente sabe dos problemas que se passaram, não vou entrar em questões políticas, mas eu acredito que se as coisas forem feitas como está sendo planejado, está sendo falado, acredito que muita coisa vai melhorar e capacidade o Brasil tem, porque a população é maravilhosa, é um país rico, a gente tem inúmeras riquezas, não tem nenhum tipo de problema natural, então é um país que está preparado para ser uma potência. Então é só realmente questão de tempo. Eu optei por vir para a Europa por questões pessoais, questões de segurança, mas continuo investindo no Brasil e acho que o Brasil vai decolar nos próximos anos. Tomara, tomara. Então é isso, Andressa, a gente espera que chegue no nível de Portugal, como o Daniel mostrou, mas tem muita coisa aí que interfere para a gente poder saber se realmente a gente vai chegar nesse nível. Gente, só encerrando aqui, nosso próximo evento é no próximo dia 15, tá? No mesmo horário, depois eu divulgo para vocês o link. O próximo evento vai ser sobre Logística 4.0, com o Hélio, que estava aí hoje com a gente e contribuiu muito, nos ajudou muito hoje aí com muita informação. O evento também está bombando, as inscrições estão bombando, e como agora a gente está usando uma nova plataforma, tem até um limite de pessoas, então correm e se inscrevam para vocês não ficarem de fora, porque também vai ser um baita evento. E o nosso último evento agora em agosto vai ser dia 22, e não vou falar ainda com quem vai ser, não vou dar spoiler, depois eu divulgo, mas vai ser um baita evento também, que a gente vai fechar com chave de ouro, com um grande palestrante também. Daniel, cara, muito obrigado por sua disponibilidade. Para vocês terem uma ideia, pessoal, Portugal é 4 horas na frente. Lá a esposa dele já deve estar dormindo e ele está aqui com a gente, batendo esse papo. Então, cara, mas foi um prazer.
Foi um prazer ter participado aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que participaram aí, contribuíram aí com perguntas, com respostas aí, com questões sobre aqui em Portugal. Show de bola. Muito obrigado aí. Para ter uma ideia aqui, agora são meia-noite e 51, mas foi um grande prazer ter participado. Aí, Obrigado aí. caraca. Então, gente, quem quiser o contato do Daniel, quiser saber um pouquinho mais, ele já tinha se colocado à disposição antes, tá? Ou procurem ele no LinkedIn, ou me procurem que eu passo o contato deles para vocês, tá? Ele também é muito ativo no LinkedIn. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, passou alguma coisa, esqueceu de perguntar, ele se colocou à disposição. Hélio, depois procura ele lá para vocês poderem bater um papo, ou se você tiver alguma dúvida ou não conseguir o contato dele, me procura que eu te passo o contato dele, aí você tenta entrar em contato aí com o pessoal aí da Smart City. Então, gente, é isso. Falou. Mais uma vez, obrigado. Daniel, muito obrigado. Considerações finais? Obrigado, pessoal. Tranquilo, não. Só agradecer realmente. Quem quiser entrar em contato, fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Dia 15, a gente está aqui de novo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.